Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E esse vídeo, pessoal, é o segundo de uma série de vídeos dessa obra que está em andamento. Claro, vocês aí já perceberam aqui no ambiente que é diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui de vídeos prontos, de apartamentos prontos. Aqui nós estamos falando de um vídeo de obra. Já teve o primeiro vídeo desse apartamento, onde a gente deu muitos spoilers do projeto. É em parceria com um escritório que a gente adora trabalhar, que é o pessoal da Menf Arquitetos. Eles estão aqui, vão participar comigo desse segundo vídeo também. E nesse vídeo a gente vai mostrar a evolução que teve na obra. E para deixar vocês com gostinho, deem uma olhada no 3D dessa vista que vocês estão vendo aí de como que vai ficar o resultado final. E fica comigo até o final desse vídeo. E pessoal, estou aqui com o Rafael, o que deu uma aula pra gente no nosso último vídeo falando de toda a parte da engenharia, e a Roberta, que é a artista do projeto, que cuidou toda aí da criação desse projeto. Então aqui é um casal que forma uma dupla dinâmica aí. Um mostra como que vai ficar e o outro se cuida em ser o trator ali para fazer aquilo acontecer. Quero convidar vocês dois para vocês já irem vindo falando aqui dessa parte da cozinha. Como eu mencionei, né, Rafa, avançou bastante. A gente já tem revestimento colocado, bancada colocada. E agora eu quero mostrar, né, nessa parte do fundo, aqui é onde a gente vai ter alguns eletros. Sim. O que foi pensado, Roberta, nessa área aqui do fundo no projeto? Legal, vamos lá então. A primeira coisa que mudou demais da estrutura original é que aqui tinha um banheiro. E com isso, nós temos um pé direito mais baixo. Então, o primeiro detalhe importante que veio para esse fundo aqui, como a gente tem um pé direito mais baixo, né, a gente vai revestir com um forro de madeira. Então, a gente já começa tendo uma marcenaria bem interessante aqui. E os armários dessa parte do fundo todos são verdes, então uma marcenaria verde bem impactante. Aqui nessa posição nós teremos um refrigerador, teremos forno micro-ondas e uma despensa. Então nós compactamos nessa parede de fundo os principais usos aqui para a cozinha, né? Dando uma funcionalidade e fazendo que fique com uma circulação muito boa. Sim, exatamente. Rafael, qual que é o desafio aqui? Porque a gente tem um teto de madeira que vai encontrar num teto de gesso. Como é que você teve que organizar isso aqui na obra? Perfeito. Vai ter um detalhe ainda, né? Porque vai ter uma diferença que a gente até conversou aqui. Na verdade, aqui, por incrível que pareça, tem alguns detalhes importantes e algumas soluções que a gente fez em obra que foi essencial, né? Vamos dizer assim. Então, vou dar um exemplo. Por ter esse pé direito um pouco mais baixo e a gente sabendo que vai ter essa parte da marcenaria, esse pedaço de drywall, na verdade, a gente deixou aqui só como uma espera para a gente entender aonde que é o limitante da marcenaria. Tá? Ele não vai existir. Ele não vai existir. Então aqui é só para a gente conseguir ter uma ideia dessa separação e já deixar isso aqui preparado. Né? Então, quando a gente retirar essa peça, a gente vai colocar a sua marcenaria no ponto certo, até porque a gente não sabe a variação que vai ter isso, para a gente continuar com esse forro e a tabica acabar no teu na tua marcenaria. Então a tabica que ela vem contornando o forro da sala, ela vai virar também entre o forro de madeira e exatamente. Porque o que acontece muito? O pessoal deixa tudo acabadinho, aí quando entra a marcenaria, você vem, esconde a tabica. Faz aquilo e esconde a tabica. Então fica uma coisa um pouco estranha. Então aqui a gente está deixando tudo na espera para você vir com o seu acabamento, volta com o gesseiro, faz essa tabica e o acabamento vai ficar perfeito. E a questão da solução que eu falei, em questão que algumas outras coisas foram solucionadas aqui também, nós temos aqui uma questão de coifa, que a coifa ela é embutida na parede, né, no forro, desculpa. Então assim, pensa que não temos espaço suficiente ali naquele pedaço, então nós trabalhamos com um duto e aqui, como a gente vai ter um pé direito mais baixo, usando isso como partido, a gente colocou o motor da coifa aqui. onde a gente vai ter esse rebaixo da marcenaria. Então, para não interferir no teu pé direito da sala. Exatamente. Então a gente conseguiu aumentar o pé direito da cozinha. Aqui que a gente já teria esse ponto rebaixado por conta da marcenaria e tudo mais, a gente usou isso para fazer essa parte do duto. Então,
A princípio é uma coisa estética, mas resolveu várias outras coisas que a gente precisava dentro da obra. Ótimo, A questão muito estética legal. aqui também, que se aplica principalmente à escolha desse elemento, dessa coifa, é de eu ter a minha visão aqui totalmente aberta. Então não tem aquele elemento aqui a 70, 75 de altura, Tampando a visão. visão do fundo. E Então, já vamos começar a falar da bancada? O Rafael já puxou para cá, então já vamos começar a falar dessa bancada. Uma coisa importante que eu vi aqui, a gente tem um fundo todo de drywall, né? Essa espera foi feita para já colocar a parte da marmoraria, certo? Exatamente. Aqui tem uma dúvida, né? Sempre quando o pessoal começa uma obra, marmoraria vem primeiro, marcenaria vem primeiro, então fica aquela coisa ali de, tecnicamente, né? O que seria melhor? Eu gosto Tem de fazer... certo e errado ou não? Não tem certo e errado, Tem mas ocasiões. eu acho que tem uma preferência e depende muito da ocasião. Então, assim, nesse caso, como é uma ilha e junto com um L, a gente precisa ter uma certa variação em questão de estrutura, que é um pouco difícil de fazer na marcenaria Sim, primeiro. sim. Pensa que eu estou em obra, eu preciso fazer hidráulica, eu preciso fazer fechamento de elétrica, um monte de coisa, que se eu dependesse da marcenaria antes, eu não consigo fazer todo esse processo. Então aqui o que foi feito? Nós pegamos toda a parte de estrutura em drywall, nós fizemos essa estrutura ainda quando não tinha a parte ainda do piso, ou seja, toda essa estrutura de drywall foi feita só para acomodar essa pedra, né? Então, por exemplo, quando nós fizemos, é muito difícil você achar o esquadro disso tudo. Então, a gente fez uma parede... Tem o piso também instalado. Exatamente. Então, assim, a gente fez uma parede simples para conseguir fazer toda a parte hidráulica e organizar a bancada. Fica muito mais fácil para você vir medir tudo isso, o seu projeto vai ficar agora alinhado com a marmoraria. Então, a chance disso dar erro é mínima, né? Então, muito bom fazer dessa forma primeiro. Legal. E aí, Roberta, você pensou no teu projeto, na parte de trás aqui a gente volta a ter marcenaria, né? Isso, exatamente. A ideia é que a gente estruturasse esse L todo aqui, então escolhemos uma pedra que ela tem uma estética bem interessante para o projeto, que a gente mescla madeira com verde, com preto, com cinza. Por mais que o pessoal não tá conseguindo ver a cor dela, porque, gente, uma sujeirona de obra aqui. a ideia aqui, vocês veem o tour lá maravilhoso no final, mas a ideia aqui é mostrar a vida real. É trazer o cara que executa, é trazer a pessoa que pensa na estética, trazer a parte da marcenaria e a gente mostrar esse passo a passo. Porque é muito bonito ver o pronto, mas esse processo ele é necessário para que a gente chegue naqueles resultados que vocês acompanham no vídeo aí. Aí você estava explicando, você se preocupou em colocar uma bancada mais escura, compondo com o verde, né? Compondo com o verde, aqui nós teremos todo um fechamento de marcenaria e aqui a gente já vai trabalhar com preto. Então eu ainda continuo tendo essa bancada preta bem marcante aqui no meio. O gabinete em si, ele tem um acabamento verde e a gente tem muitos usos aqui. Então eu tenho um bom cooktop, eu tenho gaveteiros, eu vou ter lixeira embutida nessa região, eu tenho calha úmida, uma ótima cuba e aqui a gente vai ter a lava-louças. Então eu tenho muita coisa acontecendo, então para organizar isso tudo, a parte hidráulica, infraelétrica, o próprio desenho da bancada, a gente quebrou um pouquinho a cabeça, mas está saindo. Inclusive, só um adendo, tem muita parte hidráulica aqui que a gente está, inclusive, refazendo, né? Então, nós tínhamos alguns pontos aqui já prontos, né, para receber toda a parte de marcenaria, e depois que a gente fez essa adequação dessa ilha, porque teve algumas alterações em questão de medida de cuba, medida da onde ficaria os elétrons e tudo mais, então a gente está fazendo agora essas alterações, como é drywall, fica muito mais simples da gente conseguir fazer essa alteração, né? Sim. Quando envolve muitos itens, a gente está falando aqui de marcenaria, marmoraria, elétrica, hidráulica, então quando tem drywall é muito mais fácil a gente fazer esses ajustes e deixar tudo pronto para quando a marcenaria vir, tá tudo certinho. Imagina se isso fosse alvenaria, né? Muito o trabalho que não ia ter, gente, de ter Muito que mais quebrar, trabalho. de provavelmente você já ia estar com revestimento e tudo mais. Então aí entra a expertise e a utilização Sim. ideal para o drywall. Sim. Porque tem situações que o drywall não serve. Sim. E tem situações onde ele vai Inclusive super não bem. tem uma perda de material, porque isso são ajustes e a gente está aproveitando o próprio material que já está instalado. Sim. Então a gente consegue tirar isso, readequar, fazer essas adequações certinho e não tem um retrabalho, assim, um custo de material para o cliente. Não, legal. Gente, agora no vídeo vocês vão ver que a gente vai ter um armário lindo, né, Sim, Roberta? nós Com umas temos portas de armários. vidro. Sim.
Não quero ficar dando muitos spoilers com você, falei pra Roberta, falei, não, no primeiro vídeo a gente falou do apartamento, mostrou tudo já pra vocês, foi legal pra vocês entenderem o projeto, mas vou deixar só um 3D rápido aí pra vocês verem e lembrarem de como que vai ser. E quero trazer vocês dois pra gente falar agora que aqui a gente tem uma cristaleira, né? Aqui a gente tem um revestimento de marcenaria, aqui a gente tem uma cristaleira e a gente tem já diversos pontos já realocados. Quero trazer o Rafa para ele comentar. Rafa, 110, 12 volts, como é que tá o cenário aqui? Aqui, vamos lá. Aqui nós deixamos a espera para receber toda a parte de fita de LED, né? Essa daqui seria para a parte das prateleiras e essa daqui são 2 perfis de LED que nós temos aqui. Então nós já deixamos toda essa espera e o drive a gente vai fazer a instalação tudo na parte do forro, porque aí fica escondido. E o acendimento? Direto no interruptor. No interruptor. A gente faz os circuitos de nada de bolinha na marcenaria para acender e nada apagar. na marcenaria. A gente já deixou tudo passado para fazer a ligação no interruptor direto. Então ótimo. Aqui, só instalação. E aí a gente vai ter um local no forro onde você vai provavelmente estar próximo de alguma luminária para facilitar a manutenção. A gente deixa sempre próximo de uma luminária para conseguir fazer essa manutenção, salvo quando a marcenaria vem e fala, pô, vamos mudar isso, a gente tem um cantinho aqui na marcenaria que a gente consegue fazer o esconderijo ali do drive. A gente vê a melhor solução. A princípio a gente já deixa tudo organizado para receber vocês. Mas, se caso você veja alguma mudança, adequação, a gente está pronto para organizar da melhor forma possível. Ótimo. Isso é muito legal, pessoal, quando você começa a ter parceria junto com tanto a parte do escritório, junto com a marcenaria, junto com quem executa. E nesse caso é muito mais fácil porque você tem o escritório e a execução caminhando juntos. Então é muito legal quando tem essa abertura para você chegar e às vezes você, no meio daquele processo, durante a instalação, você fazer uma adequação do que é necessário. Porque às vezes o que você pensou lá atrás, o que você imaginou, quando chega a marcenaria, ela consegue te dar uma solução, uma ideia ali que você consegue fazer essa adequação. E é muito bacana quando o parceiro do outro lado está aberto para você sugerir e ele acatar essa sugestão e conseguir resultar num acabamento melhor para o cliente. E agora eu já quero chamar o Roberto e o Rafael para a gente começar a falar do revestimento que a gente vai ter aqui na sala. Que como vocês viram lá no primeiro vídeo, tô com a fé de que vocês assistiram o primeiro vídeo, né? Então com a fé de que a gente veio aqui grava para assistir. E aqui a gente vai ter um revestimento inteiro de marcenaria, né? Que ele vira para cá também. Isso mesmo. Na verdade, assim, aqui nesse apartamento, principalmente nessa sala, nesse living, é difícil encontrar uma parede que não tenha marcenaria. O partido foi justamente esse. Então, qual a ideia aqui de projeto, né? Nós saímos daqui com um painel, uma cristaleira, né? Que aí a gente vem nesse alinhamento. Então, esse espaço ele foi providencial para encaixar esse mobiliário nessa marcenaria. Certo. E seguimos aqui, encapando a porta, trabalhando todo um painel, inclusive cobrindo esses quadros, né? Escondendo essa parte. Ele vira para lá. E aí a gente tem portas mimetizadas aqui também. E eu continuo com o painel. Então eu tenho uma alternância entre painéis lisos e painéis ripados para trazer esse movimento para a marcenaria. Ótimo. Rafa, vem cá. O que é isso? Isso tudo é o nosso cabeamento de som. Né? Então, aqui onde a gente vai ter a televisão. Isso, a televisão ela está aqui. Só que aqui na parte de baixo nós temos uma lareira, né, que vai ser feita em pedra e vocês vão fazer um acabamento aqui na parte de cima. Então, todos os nossos aparelhos eles estão aqui na parte de cima. Então, vai ter uma prateleira aqui nesse pedaço. Então, a gente já deixou toda a infra para receber aparelho de internet, receptor, o que ele quiser vai ficar na parte de cima e tudo isso daqui é a fiação, né, o cabeamento que joga para cima que vai fazer a distribuição das caixinhas de som aqui no apartamento. Então aqui já está tudo interligado, só esperando a instalação das caixinhas e da marcenaria. Exatamente, já está tudo passado, já está tudo certinho. E aí, aproveitando que você já está em cena aqui, que a gente já está conversando, o momento certo da marcenaria para ela entrar, já está feita a infra, essas infras de cabeamento, tudo passado.
já está instalado o piso frio, é lógico, porque não tem como colocar marcenaria para depois colocar o piso. Parte de piso. Bancada já está instalada no local. Acabamento de pintura foi feito, mas tem uma demão que a gente sempre deixa ela para pós-finalização da marcenaria, certo? Corretíssimo. Tem mais alguma outra coisa que eu esqueci? Não, eu acho que é Gesso, exatamente né? isso. Na Gesso verdade, também. assim, a marcenaria, eu brinco na obra que eu falo para todo mundo que está trabalhando na obra, a gente precisa deixar a base pronta para a marcenaria entrar. O que é a base? Toda a parte de hidráulica, toda a parte de elétrica, toda a parte de pintura, já praticamente organizada e finalizada ao ponto de vocês entrarem. Lógico, a partir do momento que vocês começam as instalações, a gente precisa de uma adequação ali, puxar um cabo para cá, a gente vai fazendo isso na medida que vocês vão montando, porém, Tem a necessidade. quando vocês finalizam toda a parte de montagem, a gente precisa dar apenas uma pintura final e instalação de tomadas, interruptores que vão estar dentro ali do painel. Na parte Então, da marcenaria. quando a marcenaria sai, o serviço que a gente tem aqui é muito pouco. É o serviço de acabamento fino mesmo para a entrega final da obra. Então, é basicamente isso. Bacana. Então, chegamos à conclusão, que eu acho que você vai concordar comigo, a marcenaria é sempre um dos últimos ali. Sempre um dos últimos. Depois de mim, entra o pintor para fazer um Sempre um dos retoque, últimos. entra para fazer uma instalação elétrica e... A minha preocupação é que vocês entrem sem eu ter que fazer nada civil. Por quê? Se você começa a colocar um painel e a gente precisa fazer alguma adequação por detrás do seu painel, eu vou ter que falar para você retirar tudo aquilo para refazer todo aquele serviço. Então não faz sentido. Retrabalho, né? A gente tem que estar com tudo pronto, organizado para vocês entrarem de uma forma que executem o serviço, né? Senão a obra nunca acaba, né? Vai ficar sempre... Bacana. E agora, pessoal, eu vou deixar vocês com umas imagens aqui dessa sala e a gente vai mostrar para vocês o terraço, porque a Roberta me lembrou que tem uma coisa muito bacana que é importante eu mostrar aqui para vocês. Então fica comigo depois dos detalhes. Bom, pessoal, e agora, chegando na área do terraço, já quero convidar Roberta e Rafael para a gente falar já do grande diferencial que eu falei para vocês que nós vamos ter aqui. Roberta, o que é esse vão aberto aqui desse ambiente, desse quarto, né? Que aqui é uma suíte, né? Uma suíte que tem um banheiro aqui atrás. O que é esse vão aberto dessa suíte? Então aqui antigamente, quando era a planta original, a gente tinha porta de vidro fechando a sala, separando a varanda, e aqui eu já tinha uma porta também dividindo para esse quarto. Esse quarto agora ele é um home office, também vai ser um futuro quarto ali de visitas e tudo mais, mas o uso principal é home office. Como a gente queria muito aproveitar essa parte para trazer um móvel de bar com adega, cervejeira, expositor de garrafas, que era um pedido, né, uma demanda que veio ali do briefing do projeto, nós substituímos essa porta original por um painel de marcenaria com uma janela de marcenaria. Então a gente vai ter um painel inteiro aqui e isso também vira para cá e aí a gente vai ter todo o móvel de bar, né, expositor suspenso acontecendo também. Bacana. Aí, Rafa, aqui literalmente você tirou a porta que tinha, reesquadrou e deixou pronto para mim. Só isso. Aqui foi bem tranquilo. Então, ótimo. Essa parte aqui não teve muito o que fazer. Inclusive, quando a gente chegar nas áreas íntimas, nas portas que nós vamos fazer, eu queria que você comentasse a maneira que você deixou é ideal para receber a marcenaria. Perfeito. Que às vezes a pessoa inventa e não tem necessidade. Ele tirou a porta, onde vai ter a porta mimetizada, já existe a porta da construtora. Tira-se a porta, faz o acabamento de requadro, tá pronto para receber a marcenaria. Né? Isso parece uma coisa simples, mas às vezes a gente tem muita dificuldade nas obras. Porque Perfeito. você chega lá, o pessoal inventou uma coisa e não Fez tem algo necessidade. que não tinha necessidade, exatamente. Principalmente o pessoal de engenharia. Aqui nós também temos painel. Na verdade a gente vem revestindo a viga, essa parede, o bar, então tudo realmente de marcenaria. Então a gente tem interligação de um lado com o outro através da viga que liga, né? Isso, e aí essa madeira aqui, essa viga revestida, ela também morre num painel, onde a gente vai ter a TV, uma prateleira e aí toda a questão ali de aparelhagem para essa televisão tá ali já com Na parte superior. Exatamente.
E a emenda desse painel aqui é a parte da churrasqueira, onde eu vou ter a churrasqueira, que inclusive essa peça que já está aqui esperando. Tá. Vou envolver essa coifa, vou trabalhar ali com todo um painel de fundo e vou ter o gabinete aqui, um ponto de pia também nessa bancada. Rafa, aqui inverte. Vem a marcenaria primeiro, depois a bancada. Exatamente. Por quê? Aqui entra bem aquilo que a gente falou. Tem as prioridades, o que a gente gostaria de fazer primeiro. Eu sempre gosto de fazer a marmoraria, mas nesse caso eu tive que fazer o inverso. Vou explicar o porquê. Como a gente tem um painel aqui que vai fazer o revestimento total dessa coifa, eu não sei qual vai ser o momento em que essa pedra vai parar. Se ela vai ter 58 centímetros, se ela vai ter 60. Eu não sei qual vai ser a espessura do teu painel. Então assim, a marcenaria muitas vezes fala para mim: Rafael, a gente vai usar mais ou menos uns 3 centímetros. Ok, só que chega aqui na montagem, tem uma parede um pouco torta, precisou fazer um adendo ali, de 3 foi para 4 centímetros. Tudo que eu fiz aqui é perdido. Perdeu. Então assim, eu prefiro, quando tem essa parte de painel, que eu sei que o que vai ser executado pela marcenaria vai ser o final, ainda tem ajuste para fazer, a gente mede depois a marmoraria, que aí a gente não dá chance pro azar aí de dar erro. Ótimo. Sempre pensando no resultado melhor para o cliente, Exatamente. menos estresse, menos custo, É essa isso. é a lógica. É isso. Né? A mesma situação ela também acontece ali naquela parte do bar, porque em cima do meu armário baixo de marcenaria a gente também tem um acabamento de pedra e ele vem depois da marcenaria. Então naquele caso também mesma coisa. É isso aí. Ótimo. Bom, gente, fique com umas imagens rápidas e vamos junto com nós três para a área íntima agora aqui do apartamento. Bom, e agora chegando no caminho que nos leva até a área íntima, aqui a gente vem com o nosso revestimento de marcenaria nas paredes, certo, Roberta? Certo. Então a gente tem as duas laterais aqui revestidas de marcenaria e aqui uma porta onde divide, né, a área íntima. Exatamente. A gente tem uma porta mimetizada e aqui eu tenho outra que é o acesso ao lavabo. A ideia é justamente que quando essas portas estiverem fechadas, a gente tem uma continuidade do painel. Então a pessoa não perceba a porta no meio, né, no desenho todo aqui. E dentro do lavabo, revestimento de marcenaria também nas paredes. Exatamente, nós temos uma parede com revestimento de painel, então também dando uma continuidade para a porta que está desse lado, no interno eu também tenho uma parte de painel fazendo todo um acabamento. Então tem um formato em L aqui de marcenaria e do lado oposto aqui também uma marcenaria apoiada em cima da bancada. Exatamente. Ótimo. Esse aí é um detalhezinho que já vai ao contrário ao que a gente conversou ali no gourmet. Então vem cá explicar pro pessoal. De novo a gente entrando nesse negócio de fazer a marmoraria primeiro ou a marcenaria. Nesse canto aqui, ó, a gente tem essa bancada. Como o espaço é muito pequeno, imagina você instalar a marcenaria fazendo todos esses painéis e vir uma peça bruta dessa, que é muito difícil fazer esse encaixe para depois arranhar tudo, estragar o que você já fez. Então, nesse caso, a gente já sabia que ia ter um painel aqui, a gente sabe que tem ali a espessura de mais ou menos uns 3 centímetros. Certo. E para deixar isso aqui tudo alinhado com o projeto que a Rô fez, ela deixou aqui, ó, 5 centímetros de largura e essa lateral também tem que ter 5 centímetros de largura. Eu já deixei ela com 8. Por quê? Eu sei que vai entrar os 3 centímetros da sua marcenaria. Então, sua marcenaria ela vem fazendo o contorno dessa bancada para deixar isso aqui exatamente na mesma medida. Aqui a gente já sabe que está dentro do esquadro, já tivemos esse cuidado de conferir se está tudo ok, se está tudo certinho, e a gente não tem esse limitante. Se eu tivesse essa pedra tendo que parar junto com o teu painel, a gente teria que pensar diferente, que foi o que a gente fez lá no gourmet. Aqui, como não tem esse limitante, apenas esse limitante, a gente já conseguiu fazer ele antes. Então, aqui só falta dar um acabamento, que ainda vai uma pedra aqui dando um acabamento,
e aí já fica pronto para você instalar o teu painel. Deixando o mesmo espaçamento da frente e na lateral. Exatamente, é isso aí. Bacana. Perfeito. Então vocês viram, gente, os pequenos detalhes fazem toda a diferença no resultado final. Sem dúvida. Porque se você não pensa nesse desconto da marcenaria e entrar primeiro a marmoraria, lá na frente, quando chegar com a marcenaria vai dar diferença. Praticamente a cuba ficaria dentro da tua marcenaria. É isso aí. E aí a gente vai ver isso só lá na frente, aí é o retrabalho. É isso aí. Bom, saímos do lavabo, entramos definitivamente na área íntima. Roberta, aqui marcenaria no teto, né? Isso. Igual nós temos na cozinha. Exatamente, aqui a ideia é que o corredor fique todo branquinho mesmo, nós teremos detalhes decorativos de quadros, então para quebrar um pouco esse branco e trazer a continuidade de toda a marcenaria que está do lado da área social, a gente veio com ela aqui para o forro, então vocês veem que aqui a gente não tem o forro de gesso, aqui realmente está na espera da marcenaria e a gente vai ter um detalhe bem legal que vai ser um rasgo aqui na marcenaria, tipo uma sanca mesmo, com um trilho de iluminação. Legal. E aqui, rodapé invertido, o Rafael estava falando da dificuldade que foi, né? Teve que revestir as paredes aqui com drywall. Na verdade aqui a gente tem alguns encontros, né? Então pensa que a gente tem parede de alvenaria, parede de drywall. Essa alvenaria, ela é uma alvenaria de bloco estrutural, né? Que a gente chama. Então o bloco estrutural, ele é praticamente vazado por dentro. Então quando você quebra esse bloco, ele não tem sustentação ali por dentro. Ele é oco. Então assim, para fazer a instalação de rodapé invertido nesse tipo de bloco, dá um pouco mais de trabalho. Bacana. Então aqui a gente preferiu fazer o revestimento das paredes em drywall. Então evita-se de quebrar o bloco para não perder essa estrutura e faz a estruturação toda em drywall para ganhar esse pedacinho e fazer o rodapé certinho. Então, Aqui parece que tem uma mudança, né? Que era uma porta? Exatamente. Aqui Exatamente. nós trabalhamos com uma porta de embutir, porque como esse quarto é muito pequeno, esse ambiente é muito pequeno, nós não queríamos perder, né? Eu vou até fechar e abrir aqui para vocês terem ideia. Eu não queria perder o espaço interno com o giro da porta. Então nós tivemos que abrir toda essa parede, toda a estruturação dessa porta ela tá para lá e a porta em si ela tá aqui, funcionando. Abertura e fechamento normal embutida dentro da parede. Exatamente. Bem Muito bom. alinhadinha aqui na divisa de pisos, que é quando eu faço a transição do que eu tenho aqui pro piso dos quartos, né, que é um piso mais aquecido, que é o emborrachado vinílico, e aqui que segue do meu social, que é o porcelanato. Muito. O Rafael, o que é? Aqui é junta seco ao final ou parece que tem um perfilzinho aqui? Tem um é perfil. isso mesmo? Tem um perfil. Hoje em dia a gente está usando bastante, né, esse tipo de perfil. É um perfil de acabamento para fazer a transição entre os pisos, né? Então, antigamente o pessoal usava baguete de quartzo ou algo do gênero. E agora é um produto um pouco mais minimalista, né? Você vê que você quase não vê. Aqui ainda está com as proteções, depois a gente vai tirar a proteção, fazer os acabamentos e tudo mais. Vai ficar quase imperceptível. Muito bacana, muito legal. Vamos falar do home office, desse projeto aqui, que aqui, gente, é onde a gente tem aquele diferencial do painel com a janela na parte superior, né? Que a gente comentou pelo outro lado. E aqui, Roberto, a gente tem um armário e bancada, né? Exatamente. Esse ambiente, nós optamos por aquela divisão do painel com janela para não perder a claridade, já que esse quarto aqui é um quarto que ele não tem uma ventilação que sai direto para fora, né? Então, resolvemos esse ponto com a janela. Aqui nessa posição nós teremos um sofá-cama, ele é bem compacto, então a gente só percebe que ele vira uma cama quando você realmente vai abrir. E aqui um guarda-roupas, então dá um ótimo suporte aqui para quem for se hospedar. Já nessa parede aqui eu tenho bancada e armário superior, que aí aqui realmente eu trabalho aqui para o meu local de trabalho, né? E aqui a gente tem o acesso para o banheiro, né? Porque aqui é uma suíte. Essa parte aqui é até legal falar. Isso aqui tudo já era para estar pronto. Ele só não está pronto porque o cliente decidiu fazer esse dormitório depois. Sim. Exato. Então foi um adendo aí de projeto, né? A princípio ele não tinha feito nada nesse ambiente e aí no decorrer da obra quero fazer um determinado uso aqui nesse local. Então foi feito, passamos para a marcenaria toda a parte do projeto e agora estamos fazendo as adequações para receber a parte de marcenaria. Longe de mim criticar vocês, clientes, mas na cabeça do cliente vou ligar lá para o Humberto,
Vou falar para ele, Humberto, inclui esse escritório aqui para mim. E vai estar tudo resolvido. Sim. E aí você vê aqui Não é tão simples, né? A infra, né? Que é necessária. Exatamente. E aqui a gente tem um corte onde a gente vai entrar a aparelhagem, né? É isso? Essa parede, ela só tinha esses 2 pontos aqui de cima, que é o ponto de tomada e o ponto de chegada da parte de internet. Então, como ele queria a mesa dele aqui, ele queria utilizar uma televisão como monitor e tudo mais, a gente teve que fazer algumas adequações. Então, a gente vai manter os pontos originais entregues pela construtora, até porque esses pontos eles vão estar dentro do seu armário, correto? Que vai estar na suíte aqui atrás, né? Exatamente. Não, esse aqui mesmo. Tem o armário atrás, mas tem um armáriozinho que vai vir daqui para cima, né? Então, a gente está deixando esse ponto, que é o principal, porque ele tem ponto de passagem para outros dormitórios, e ele vai esconder toda a parte de aparelhagem dentro do teu armário, correto? E daqui a gente fez mais 2 pontos. Esse ponto é para a parte da televisão, que ele vai usar como monitor para não ficar nada em cima da mesa. E esse ponto aqui, ele está um pouquinho abaixo da medida da mesa. Para quando ele precisar fazer qualquer tipo de ligação, ele liga entra tudo baixo por dentro e fica tudo escondidinho, né? A parte da fiação. Top. Então tem uma série de parte estrutural aí que não é simplesmente fazer um móvel. A gente não é só ligar fazer as adequações em obra. Exatamente. E aí, um detalhe legal que eu queria comentar. Aqui você falou de um diferencial, né? Para deixar tudo no mesmo padrão, certo? Aí vai muito do cuidado aí de cada um, né? Então, assim, nós tentamos sempre manter o cuidado em questão de estética. Padronização também, né? Padronização. Então, assim, eu lembro até um tempo atrás, quando a gente precisava fazer essa porta, como é uma porta de um fornecedor terceiro, ele me pediu o modelo que a gente gostaria de fazer esse puxador, que altura que ficaria toda a parte de fechadura. Então, há tempos atrás eu entrei em contato com vocês, Humberto, preciso saber exatamente qual vai ser o formato da cava que a gente vai usar na sua marcenaria, como que vai ser o padrão da fechadura. Então, tudo isso foi passado para a gente em um projeto técnico que eu repassei para a empresa que faz essa porta e eles replicaram esse desenho todo. Então, todas essas alturas, elas vão bater com as suas portas quando você vier vir trazer essas portas mimetizadas para ficar tudo no mesmo padrão, independente de ser fornecedores diferentes. E é isso que a arquiteta ama de ouvir. Tudo no mesmo padrão, mantendo o que está no projeto que ela idealizou ali. Isso aí. Bom, vamos agora para a suíte master aqui desse projeto. Pessoal, e chegando agora na suíte master aqui desse apartamento. Roberta, aqui também é um ambiente com muita marcenaria, né? Temos um armário aqui. Rafa, já vi a recolocação ali. Exato. Provavelmente isso, marcenaria, né? Na verdade, a gente passou para cá, ó. Então, ali tinha um interruptor, a gente fechou ali e trouxe tudo para esse ponto. Então, quando abrir a porta, o acesso... O acendimento é aqui. Exatamente. Ótimo, bacana. E é só uma parede de espelho, né? Então, livrou a marcenaria de ter que lidar com o interruptor ali no cantinho do armário, enfim. O que faz bastante diferença. Esse armário é aquele com as portas provençais, né? Exatamente. Esse aqui, né? Aqui nós trouxemos um conceito puxando um pouco para o provençal, mas ele vem num desenho mais moderno ainda que com esse conceito. Então nós trouxemos molduras para as portas, são portas de correr, né? E no mesmo acabamento do armário, que aqui no caso é cinza, a gente já vira para cá com um painel cinza, ripado, e também vai ter essa porta do banheiro mimetizada. Então, quando fechada, eu vou ver esse painel aqui inteiro. E aí, no ripado, a gente consegue esconder muito mais até do que no liso, né? Fica praticamente invisível essa porta aqui. Imperceptível. Tem um detalhe legal aqui também nessa porta. Não sei se vocês conseguem ver um encontro aqui do piso, tá? Geralmente, essa porta ela abre para dentro do ambiente. Sim. Então, esse piso aqui, ele avança toda a espessura da porta para ele ficar na divisão de abertura da porta. Como a gente vai mimetizar essa porta, a gente teve que transferir essa parte para cá. Ou seja, quando você fechar a sua porta aqui, quem estiver dentro do ambiente vai ver somente o porcelanato. Se eu faço isso até aqui, ia ficar praticamente 10 centímetros de piso vinílico dentro do banheiro. Então, a gente precisa pensar nesses detalhes para
ficar tudo certinho, né? Mais uma vez, o Rafael trazendo pra gente os mínimos detalhes aí para vocês conseguirem acompanhar e verem o que é necessário para conseguir chegar no resultado final. Roberta, vem cá, eu quero que você me acompanhe aqui no banheiro porque eu vi que tem umas coisas diferentes aqui, né? Será que a luz está acendendo? Ah, agora vai ajudar bastante a gente aqui, ó. É os perfis que não estão aí. Não, mas tá ótimo. Bom, aqui nós temos gabinete na parte inferior. Comenta um pouquinho da parte do projeto aqui. Então aqui o conceito do banheiro é branco e cinza. Então a bancada é branco, o gabinete também vai ser branco e a estruturação toda do armário superior em branco também, mas eu tenho as frentes aqui em espelho. Aquele pontinho tá ali já na espera porque eu vou ter iluminação indireta. Essa iluminação indireta em banheiro é a melhor que tem para barbear, maquiagem, então a gente já traz a luz certa aqui para essa parte da bancada. Aqui a gente vai ter gaveteiros padrão e também os gavetões, né? E o legal é que dentro de uma dessas gavetas a gente já está deixando toda a preparação para poder deixar conectado secador de cabelo e chapinha, né? Legal. Então já vai ver tudo nesse gabinete. E os puxadores vão ser lindos, né? Que é aquele que as cavas unem uma frente com a outra. Nós fizemos um desenho diferente para não deixar a cava reta toda igualzinha. Então no projeto a gente veio trabalhando as cavas com um desenho, né? Elas se conectam. Aí depois a gente pode deixar uma imagem aí para ilustrar um pouquinho isso. Com certeza. E aqui nós temos um revestimento que não tem parte de marcenaria, mas eu queria que você comentasse, né? Aqui nós temos seixos telados, tá? E esses seixos, a ideia de trazer para cá é criar um banheiro mais uma carinha de spa, trazer uma textura gostosa para eu pisar descalço aqui e me dar essa lembrança de um banho gostoso. Até por isso nós trabalhamos aqui com perfis de LED aqui nessa parte interna do box também. Porque eu consigo acender aqui e deixar uma luz direcionada só para isso, né? Não, ficou lindo aqui. Lindo, lindo, lindo. Eu acho que esse seixo, ele é mais rústico e ele dá uma quebrada, inclusive no porcelanato, que é mais frio, né? E nesse brancão todo aqui que da a gente bancada. usa pra essa peça. É diferente. Normalmente a gente vê, coloca um porcelanato diferente aqui dentro. Ficou bem bonito. Esse aqui é o meu xodózinho até o ralo. Voltamos novamente para a suíte. Aqui a gente tem um armário bem grande de fora a fora, né? Perfeito. Esse armário, ele é com portas em... Aqui nós temos porta de correio e nós temos espelho. Porque aí a gente traz uma amplitude e solucionando o armário para cá, nós conseguimos uma área maior de armazenamento do que o layout padrão do quarto, né? Aqui a gente tem um janelão. A posição padrão seria a cama assim, né? E esse armário aqui ele ficaria meio que em conflito com essa cama. Para a gente conseguir um armário bacana aqui para eles e de toda essa extensão, a gente trouxe a cama voltada para uma outra posição que é bem aqui na janela. E aí a TV está aqui nesse ponto. Aqui eu acho que é a parte que o Rafael mais gosta, né? Que não precisa... Colocou o piso, colocou o gesso... Acabou. Me livrei. O único detalhe que a gente tomou um pouco mais de atenção é com relação aos perfis aqui de LED. Então a gente se preocupou em entender qual vai ser a profundidade do armário, tanto desse como aquele, né? Porque às vezes o sistema que vocês utilizam para uma porta ou é diferente da outra. Então a gente tentou entender isso para poder fazer a instalação do perfil mantendo a mesma proporção tanto num armário como no outro. Bacana. Como que vai ser essa cabeceira? Eu queria que você comentasse aqui um pouquinho dessa parte. Aqui muitas vezes, né, a gente vê que a janela tem um peitoril baixo e aí a gente já pensa logo que não tem como acomodar uma cama aqui, vai ficar uma cabeceira baixa. Então qual foi a nossa solução de projeto, já que o layout funcionava muito bem com a cama nessa posição? A gente criou a cabeceira, né, obviamente de marcenaria, só que nós criamos um afastamento nela. Então, a parte de cortina, né, que na verdade é a persiana, ela entra nesse afastamento aqui. Então, eu afasto a minha marcenaria e aí eu subo até o... A cabeceira mais alta. Exatamente. Aí eu posiciono a cama e tudo mais, eu não interfiro na janela, né, não interfiro no funcionamento da persiana, mas aí eu consigo a minha cabeceira na altura padrão. Bacana, muito bom. Pessoal, gostaram? Agora a gente vai voltar lá para a sala, onde a gente vai conversar um pouquinho. Bom, pessoal, esse vídeo foi a intenção nossa em trazer esse vídeo aqui, é mostrar para vocês como que é uma obra com
vamos dizer assim, pré-início de marcenaria, né? Ela está pronta para o início da marcenaria. Então o primeiro vídeo foi um vídeo de obra, onde vocês viram muita coisa quebrada e tudo mais, e aqui um apartamento que ele já está começando a ter uma roupagem, né? Já está com piso, já está com pedra, já está tudo pronto para receber a marcenaria. Eu acho que deu para a gente conseguir transmitir isso para quem está do outro lado. Vamos marcar um reencontro aqui agora no início da marcenaria, quando a marcenaria começar as instalações, a gente vai deixar avançar um pouquinho, a gente volta para mostrar para vocês. E lógico, o vídeo que vocês mais vão querer ver vai ser o tour depois nos finalmente. Quero agradecer vocês dois pela parceria, pelo tempo da gente estar aqui novamente, mostrando o trabalho de vocês, explicando um pouco. E dizer que mais uma vez eu estou feliz em mais um projeto, a gente está trabalhando junto, tem outras coisas aí, outros planos da gente trabalhar juntos em outros projetos também. Sim. E cada vez mais a gente gosta de fortalecer parceiros como vocês assim no canal, porque cara, esse cara aqui tem um conhecimento muito grande, eu acho que ele conseguiu mostrar isso para vocês nos 2 vídeos. E a Roberta tem uma criação, uma estética assim que é surreal. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir ver isso nesse vídeo final. Depois do apartamento pronto, vocês vão voltar aqui e vão ter que dar o parabéns para ela lá embaixo pelo projeto. Tá bom? Então, até o nosso próximo vídeo no canal. Acompanhem esses feras aqui nas redes sociais dele. @Menfi_Arquitetos, falei certo? @Menfi_Arquitetos. @Menfi_Arquitetos. Desce aqui abaixo, deixa teu comentário, fala o que você ficou com dúvida aí. E até o nosso próximo vídeo. Valeu!